Se há um versículo que deveria ecoar no coração daqueles que pensam em desistir, é este: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Esse texto nos lembra que não é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, ou por um histórico impecável que nós permanecemos, mas por um resgate realizado no mais profundo amor. E isso se chama redenção. A redenção não é um conceito teológico frio. A redenção é o abraço de Deus na alma cansada. É a mão estendida ao pecador envergonhado. É o sussurro de esperança no ouvido daquele que caiu e já não acredita que pode se levantar. Quantas pessoas desistiram da fé por se sentirem esmagadas por peso que Deus nunca colocou sobre elas? Quantos carregam culpas antigas, condenação de líderes, acusação de irmãos, e no coração dizem: tudo isso foi longe demais. Agora eu estou longe do coração de Cristo. Mas e a redenção? A redenção, ela é o antídoto contra este fardo religioso e sem vida. A redenção é a cura para as feridas causadas por interpretações deturpadas pela ausência de graça em um ambiente que deveria ter sido de refúgio. E é sobre isso que eu quero tratar com você no vídeo de hoje. Redenção. O que é redenção? Redenção, na verdade, é resgate. A ideia do texto original é a de libertar alguém de um cativeiro mediante o pagamento de um preço. E esse preço foi o sangue de Jesus. O Filho de Deus não apenas morreu, ele se entregou. Não apenas sangrou, ele nos amou até a última gota de sangue. E isso muda tudo. O que eu quero falar com você, e principalmente com você que caiu, com você que fracassou, ou mesmo com você que se afastou, eu quero que você saiba: o sangue de Jesus ainda está sobre você. Talvez você pode até ter se perdido, mas Deus nunca perdeu você de vista. A cruz não foi um evento para os perfeitos. A cruz foi um grito de amor para os imperfeitos. O sangue ainda fala. O sangue ainda declara: tetelestai. O que isso significa? Tetelestai quer dizer: o preço está pago. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Mas a redenção é a intervenção divina que muda toda essa sentença. É o ato salvador do Salvador. É aquele que se coloca diante da morte para dizer: este é meu filho e o preço está pago. A morte física se manifesta em lares despedaçados, sonhos enterrados e vidas aparentemente vivas, mas emocionalmente mortas. A morte espiritual é o vazio interior
de quem vive longe de Deus, escravizado por hábitos, medos e culpas. E a morte eterna? Ah, essa é a mais dura. Viver separado de Deus para sempre. Porém, em Cristo, tudo isso é revertido. Ele venceu a morte. Ele venceu por você. Muitos se sentem indignos e pensam: eu pequei demais. Deus não pode me amar assim. Mas é exatamente assim que Ele ama você. Ele ama você no seu pior dia. Ele estendeu a graça quando você já não tinha mais forças. Ele não está esperando que você se limpe. O que Ele espera hoje é apenas que você volte. Oi! Rapidinho, antes de a gente continuar esse vídeo. Se esse conteúdo aqui tem falado com você e tem ajudado de alguma forma ou até edificando a sua vida, comente aqui embaixo. Quero muito saber como tem sido a sua experiência assistindo os vídeos desse canal. E se tiver alguma dúvida, ou até mesmo alguma pergunta ou um testemunho, escreve também nos comentários, porque eu adoro ler vocês e responder quando eu consigo. Ah, e claro, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque sempre tem conteúdo novo por aqui. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Meu querido, a redenção é um convite para deixar o peso e voltar para casa. Lembra do filho pródigo? Talvez você pense como ele pensou, que merece, que deve estar longe, ou quem sabe, que deve ser tratado por Deus apenas como um servo. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o Pai ainda te chama de filho. Ele ainda prepara o anel, as sandálias e o banquete. Hoje, o Pai, ele levanta-se e vai ao teu encontro. E quando Paulo diz que temos redenção segundo as riquezas da sua graça, ele está dizendo que não existe escassez na fonte de Deus. Sua graça é abundante. Sua graça, ela é inesgotável, como uma conta com saldo infinito, uma conta que cobre todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todas as nossas vergonhas. O perdão de Deus não é frágil, não muda com as estações, não é uma emoção passageira. A justiça realizada em amor, essa é a justiça de Deus. Deus, ele é o juiz que não ignora a lei, mas que decide pagar ele mesmo a pena no nosso lugar. Foi isso que Cristo fez. O justo morreu pelos injustos. O sangue inocente cobriu os culpados. E agora há liberdade, existe liberdade. E talvez você pense: será que eu posso me levantar? Será que eu posso recomeçar? Talvez você ache que não, porque talvez você ache que não é suficientemente forte. Mas eu quero te dizer, você pode até não ser forte, mas Deus é fiel. E a cruz é a prova definitiva de que Deus te quer de volta. Deus não quer remendar você, Ele quer restaurar você, porque Deus não te tolera, Deus, Ele te ama. Eu espero que esse vídeo esteja sendo uma convocação para você. Levante-se, levante-se hoje, receba a redenção, abrace o perdão, decida viver a vida abundante que só a graça pode proporcionar. Esta é a riqueza da graça. E esta é a nossa redenção.
Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Você sabia que o conteúdo desses vídeos fazem parte dos livros escritos pelo pastor Eduardo Mello? O primeiro é um pouco mais profundo, é uma exposição de Efésios capítulo 1. E o segundo é Mais Deus, que é baseado no capítulo 2 de Efésios. Tudo que está sendo tratado nesses vídeos também podem ser encontrados nesses livros, só que de maneira mais aprofundada. Se você deseja continuar mergulhando na revelação das Escrituras, é só você botar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo na tela. E através da editora Eagle você consegue adquirir esses livros e ter uma jornada espiritual de crescimento aí na sua casa. Então escaneia, você não pode perder. Queridos, que tremendo é nós entendermos o que é a redenção. Mas como sempre, no finalzinho do nosso vídeo, eu quero chamar aquela voz, que eu chamo de a voz da consciência. Aquela voz que representa cada um de vocês. E provavelmente, alguém que está em casa vai se identificar com essa voz. E assim que nós chegarmos a 1000 seguidores, ela vai aparecer. Eu vou mostrar para vocês de quem é essa voz. Voz da consciência, fala comigo. Qual é a dúvida de hoje? Pastor, por que ainda me sinto culpado, mesmo sabendo que Jesus me perdoou? Voz da consciência, meu querido, você que está em casa, você que está acompanhando esse vídeo, talvez no seu trabalho, talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo e você não faz ideia de que aconteceu, foi Deus que te conduziu. Eu tenho uma resposta para você. Por que é que você ainda se sente tão culpado, mesmo sabendo que o Senhor já te perdoou, já te redimiu? Deixa eu te explicar. A Bíblia vai dizer que o justo, ele viverá da fé. O justo, ele não vive de sentimentos, ele vive do que crê. Nós precisamos entender que a nossa redenção é um ato unilateral de Deus. Deus decidiu nos redimir. A nossa parte, e a única coisa que nós podemos fazer é crer e aceitar. Entretanto, eu gostaria de ler alguns textos que vai te ajudar a crer, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então me deixe ler alguns textos que vão te ajudar a reafirmar a graça, a misericórdia e a redenção do Senhor na tua vida. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele é por você. Agora, olha que texto interessante. Versículo 32 vai dizer, 8:32 de Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Entenda isso. Se o próprio Deus entregou a Jesus Cristo, Jesus se entregou por você, tudo para que você aceite o perdão, por que não aceitar? Agora olha o que o texto prossegue em dizer: quem poderá trazer alguma acusação sobre o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Deus decidiu justificar você, ainda que tenha culpas. Mas as culpas estão justificadas pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa é digno de misericórdia. Mas o texto prossegue de uma maneira maravilhosa, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede ao nosso favor. Qual é a garantia que você tem? É de que o mesmo Cristo que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e é Ele quem intercede por você. E por fim, se ainda existe alguma dúvida, versículo 35, e quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem nos separará do amor de Deus? Deus, Ele decidiu te amar. Não foi você que escolheu o Senhor, Ele te escolheu. Ele decidiu pular na frente da morte. Ele decidiu receber a culpa sobre Ele. Você só precisa crer. Que tremendo poder ter esse tempo com você. E olha,
Fica com spoiler do próximo vídeo, porque esses dias têm sido dias extraordinários. Shalom! E até o próximo vídeo. Deus não é uma versão melhorada do seu pai terreno. Ele é o Pai perfeito. Ele é tudo o que faltou, Ele é tudo o que você precisava. Em Cristo, o Pai se revela não como um juiz cruel, mas como aquele que te vê, que te escolhe, que te adota, que te ama apesar de tudo.